Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Como na semana passada nós falamos de alguns produtos, né, que eram os produtos de limpeza, produtos, as películas e os impermeabilizantes, né? Hoje, na nossa live de hoje, nós vamos falar um tema bem importante, que são sobre os produtos transformadores, né? O que que esses produtos transformadores eles fazem, né? Qual que é a função deles na vida de nós restauradores, né? Então, produtos transformadores é algo que ele tem uma reação, né? Seja ele por uma por abrasiva, né? Uma reação abrasiva que você pega um pó de polimento e você passa nessa superfície até que ele venha a brilhantar ela, né? Então, esse nós usamos isso, o pó de polimento. Então, o pó de polimento numa superfície, ele é um transformador. Porque eu tenho, às vezes, muitas vezes, uma superfície que não está com brilho, ela está meio opaca, e quando eu coloco pó de polimento, quando eu falo uma ação abrasiva, eu estou falando para vocês de porcelanatos, granitos e cerâmicas, né? Essas reações nunca vão ter no mármore, exceto que ele seja o mármore branco, né, Paraná, que são aqueles que têm muitos veios. Então, normalmente, mármores com muitos veios, eles costumam usar produtos para abrasivos, né, como o pó de polimento. Uma dúvida muito grande que as pessoas têm, inclusive a cliente que eu estava hoje, que às vezes é até necessário, quando você vai num cliente, se você usa o método correto, e você avisar elas que não vai fazer pó. Às vezes você acaba esquecendo e a pessoa fica preocupada, acha que tem que proteger a casa inteira, porque vai fazer muito pó, vai sujar muitos móveis. E mesmo no processo de polimento do granito e do mármore, desculpa, do granito e do porcelanato, o pó é quase insignificante, não dá para dizer que é zero, né? Algumas pessoas acham que é zero e não é zero, porque até a própria janela aberta, se você deixar a janela da tua casa aberta, ele vai acumular um pouco de pó nos móveis. Então, esses abrasivos, esses pós-abrasivos, então, são para quê? Pós de polimento, né? Vamos começar com o primeiro, né? Primeiro item que você vai usar. Pó de polimento abrasivo é para porcelanato, granitos e cerâmicas, tá? Ou mármores, tipo Branco Paraná, ou mármores muito cheios de veios. Então, você vai ter mais sucesso para brilhantar, para fechar essa porosidade, com pós que ajam por ficção, né? Que ajam ele tem que ficar, você tem que aquecer a pedra, né? São pós que aquecem a pedra e fecham os poros, dando polimento por uma ação abrasiva. Então, nesses casos, são os pós de polimento. Eles fazem pó? Não, não fazem. Vamos fazer um pó, assim, claro. Vai, depois que você terminar, você vai. Nós, a nossa equipe, tira o pó. Fui agora à tarde fazer um orçamento numa bancada de um banheiro e a mulher perguntou quanto que pó, porque ela tinha alergia de pó, quanto pó eu fazia, eu digo zero. Eu digo, mesmo que faça pó, a senhora está vendo esse banheiro aqui, eu vou sair daqui, a única coisa que vai estar diferente no seu banheiro vai ser a sua bancada, quando eu sair daqui, porque o resto vai estar tudo igual, porque a nossa empresa tem por lema, né, é o nosso modelo de negócio, é deixar tudo limpinho, tudo organizado. Então, nós falamos dos pós abrasivos e como falamos de pó, a gente já dá essa dica para vocês, que não recomendado usar coisas que gerem muito pó, porque isso faz até mal, com o passar do tempo vai fazer mal para a própria pessoa, né? Com o passar do tempo vai entrando esse pó no pulmão, isso aí acaba fazendo mal mais tarde, né? Tá, o segundo tipo de pó é o pó para mármore, o pó que reage por uma ação química. Então, normalmente o pó de mármore, quando você coloca água sobre esse pó, ele usa-se de uma forma química, ele transforma, ele faz uma abrasão nesse piso, mas de uma forma química, com aquela pó ferventando, à medida que ele vai fervendo, você vai passando ele, não muitas vezes, né? Não precisa passar muitas vezes. Eu sempre indico passar umas 15, 20 vezes e passar o rodo, ver se ele está realmente, se ele ficou bonito naquela quantidade que vocês passaram. Se não ficou legal, não ficou bom, o que vocês fazem? Vocês pegam
e vocês passam mais um pouco. Vão colocando água, se for secando, um pó que eu posso dar exemplo para você, é o PEC Marmo, tem o Polish da Belizone, são pós com sal azedo. Então, esses pós, você também tem que tomar muito cuidado com eles, porque eles podem acabar queimando a superfície, tá? Eles podem acabar queimando essa superfície. Então, não é um pó. Eu tive um rapaz teve um problema e me ligou, dizendo que ele tinha passado, se eu não me engano, era o polish, e só que ele não lavou na hora, ele deixou aquele pó ali, ele quase secou ele, o que não se deve com esses pós, né? Ele quase secou ele e deixou ele ali. Depois de um tempo, ele foi jogar água para enxaguar, ele criou manchas como se fossem manchas de queimados de ácido. Então, esse tipo de mancha, esses queimados de ácido, depois eles te dão um problema para você tirar. Então, um cuidado de um pó transformador, que eu considero ali um dos produtos transformadores, é o pó de polimento para mármore, que são reações químicas, e essas reações químicas acabam com o passar do tempo. Se você deixar ele muito tempo, ele acaba criando uma reação química, né, sobre a pedra. Então, não é uma coisa muito interessante, né, de deixar. Então, você tem que tomar cuidado quando você usa ele. Agora, se você usar o pó de mármore, seja o polish, seja o PEC mármore, e da forma correta, eles dão um brilho excepcional. Eles dão um brilho realmente. Eu tenho uma videoaula que eu só dou o brilho com ele e ele fica muito lindo. Mas por que se ele fica lindo, qual é a necessidade que nós temos de, por exemplo, usar um produto finalizador, né? Por que eu uso finalizador? Porque o finalizador é um produto que ele endurece a pedra. Por exemplo, eu tenho dois exemplos de produtos finalizadores maravilhosos, que é o K1 e o V1 da Pisoclin e o K2, perdão, da Bellinzone. Então, são produtos que eles endurecem a pedra. Se eu dou um simples polimento, só faço o brilho com pó, lixo ele e dou o brilho com pó. O que acontece? Com o passar do tempo, onde está só o pó, ele vai desgastar muito mais rápido. Então, eu não posso dar uma garantia para o meu cliente que isso vai durar. Eu vejo muitas pessoas que não usam os vitrificantes, ou até algumas pessoas desavisadas, que falam mal do vitrificante, diz que o vitrificante é só uma forma que nós temos de ganhar, de faturar em cima das pessoas, e não é nada disso. O vitrificante é um produto que ele endurece a superfície, ele é um produto de ação química também. Tanto que se você pegar o vitrificante simplesmente colocar sobre uma pedra, ele vai formar um queimado de ácido. E depois você vai ter que fazer todo o processo para remover ele, dependendo do tempo que ele tivesse ali, às vezes você vai ter que até lixar, porque enquanto ele permanecer ali, ele vai corroer, ele vai ter uma ação química, né? Que é a mesma ação, que é uma ação muito parecida que os ácidos fazem sobre as superfícies, tá? Os ácidos, eles têm isso, eles entram em contato com o carbonato de cálcio, faz aquela eflorescência e aquela espuma, né? Ele queima na hora, você vê quando ele está queimando, porém ele não te dá brilho, como é o vitrificante ou o K2 da Bellinzone. Ou V1, né? O produto se chama V1 da Pisoclin, ou o K2 da Bellinzone. São produtos totalmente diferentes, mas têm reações químicas e são fantásticos. Então, são produtos que endurecem essa superfície, dão uma durabilidade muito melhor ao seu cliente, ao piso que você fez, e a sua credibilidade perante o seu cliente. Tem uma vez eu fui numa obra aqui no Alphaville, uma cliente nossa lá, e ela falou que ela tinha medo. Ela viu, eu fui lá para restaurar os banheiros, ela achou que ficou lindo, maravilhoso, só que ela não queria fazer a casa, porque o rapaz que estava lá, ficou 3 meses na casa dela, para fazer a casa toda. Ele ficou 3 meses lá, fez um pó absurdo, e depois que ele terminou, não ficou tão grande coisa assim o brilho, e em menos de 3 meses desapareceu todo o brilho. O que eu fiz o que eu dei de garantia para ela? Eu falei assim, não, eu vou vir, vou fazer esse piso, nós vamos fazer em uma semana, né? O outro cara tinha ficado um mês lá, eu digo, nós vamos fazer em uma semana o seu piso, e eu vou fazer essa vitrificação, polimento e vitrificação, vou lixar porque ele está riscado, vou fazer a impermeabilização, vou impermeabilizar, vou vitrificar ele, e na outra semana ele ia ter uma festa. Eu digo, você vai ter uma festa,
Se não for bebida que cair aqui, alguma bebida que manche, tiver algum desgaste no seu piso, em até 1 ano eu volto aqui e faço a restauração completamente de graça para você. Você não vai gastar nenhum centavo para você fazer isso. Então, nós fizemos isso, né? Eu falei para ela que eu ia dar garantia, fiz todo o piso, cumpri o prazo, né? Porque com o tempo, quando você vai trabalhando, você sabe exatamente qual o tempo que você vai levar para na casa do cliente. Eu sempre, a minha margem de erro, sempre que eu dou, depois de todos esses anos, é de um dia a mais ou um dia a menos, né? É que pode acontecer de ter um problema, por exemplo, de uma máquina que estraga, um problema de luz que faltou, um problema de água que não tinha aquele dia. Então, pode acontecer uma série de um transtorno. Então, normalmente, eu costumo dizer que eu não tenho, eu tenho a minha margem de erro de um dia e eu nunca extrapolei isso, exceto em áreas externas, quando chove, que eu já aviso o cliente que pode ter essa diferença aí, caso, né, ocorra alguma chuva, alguma coisa que possa atrapalhar o nosso trabalho. Então, existia antes da Pisoclean um produto que se chamava cristalizante, né? Depois que entrou o V1, a Pisoclean acabou tirando o cristalizante de linha, porque ele era um produto muito parecido com o V1. Então eles acabaram tirando, tinha que ter uma linha de produção só para o cristalizante, e eles acabaram removendo esse produto. Ele tinha o mesmo efeito, eu acho assim, particularmente eu gosto mais do V1 mesmo. Mas a Benizone importou o K1. Esse K1 era igual o cristalizante que tinha, que não existe mais na Pisoclean, mas o K1 é a mesma coisa. O legal do K1, eu até tenho ele, eu não uso porque eu uso muito, eu aprendi muito bem a usar o V1, o K2, então eu acabei me desapegando na época, quando esse produto saiu de linha, eu até achei que eu ia sofrer, e porque eu não acreditava que o V1 ia dar os mesmos resultados. Mas com o passar do tempo, nossa, a gente super pegou muito macete do produto. Como eu falo para vocês, uma coisa que vocês têm que ter muito cuidado e muita atenção, que nem sempre o rótulo do produto ele condiz com a realidade da aplicação. Cada produto, cada pedra, ele tem uma forma de aplicar e uma forma dela reagir melhor. Tem produtos, por exemplo, o segundo transformador que eu não falei para vocês, foi um produto chamado V2. Ele V2, ele é um produto como se fosse uma cera, ele é amareladinho e ele é como se fosse uma cera. Então você pega, passa uma camada do V1, por cima dele você passa o V2. E às vezes só o V2 já dá para finalizar. E às vezes você passa o V1, V2 e V1 novamente e ele dá um brilho muito maior que tinha dado na primeira vez, tá? Então são macetes que dependem da pedra, depende do tipo do material que você está processando. São produtos também que não podem ser usados. Todos esses produtos que eu falei para você, embora alguns no rótulo estejam escritos assim para mármores e granitos, não sempre não é bem assim, tá? Granitos agem por abrasão, não por química, né? Todos esses produtos que eu falei para vocês agem por uma ação química, são produtos que queimam a pedra, depende do tempo que você deixar sobre eles. É só o contato dele do V1 ou do K2, ele já vai marcar. Só o contato se você não tiver impermeabilizado antes. Uma coisa bem interessante, que é um macete que eu ensino para vocês, o que a gente aprendeu aqui? Normalmente nós estamos fazendo o quê? Nós fazemos o lixamento, o polimento, e depois do lixamento, o polimento, nós impermeabilizamos essa pedra. Impermeabilizamos, deixamos ela secar e fazemos a vitrificação, tá? A gente não deixa, claro, o processo de 24 horas para secar, mas a vitrificação ela não vai ser molhada, vai ser apenas o produto. Passamos já o vitrificante. Por que nós fazemos isso? Para que o produto ele tenha o contato primeiro com o impermeabilizante e não direto com a pedra. Então, como o impermeabilizante ele foi recém-passado, ele costuma dar o efeito gota no vitrificante. E isso faz com que a pedra não queime
na hora. Então dá tempo, é suficiente de você pegar e espalhar esse produto com a máquina, né? Não deixar ele parado ali, espalhar ali com a máquina. Então, uma coisa que quando nós vamos fazer vitrificação, nós já fazemos a impermeabilização desse material para não criar essas manchas, né? E também quando a gente já termina, já está tudo pronto, já está bem legal o piso, a gente já dá para entregar para o cliente, tá? Agora vamos falar, e tá, eu falei em transformadores para granito. Será que existe algum produto que é transformador, né? Que eu posso finalizar o, o granito, né? Eu posso finalizar o granito, ou que eu posso finalizar o porcelanato? Até então, nós tínhamos os pós, né? Pós de polimento, que era o cristal, tenho o cristal, né? O cristal, que é da Benizone, tinha o Pack Powder da Pisoclean, tem esse DPX, que é uma empresa nova, tá aqui desse lado, né? Que são os pós da DPX, muito bons, por sinal. Para mim, são todos muito parecidos, né? Quando eu não tenho, assim, eu compro o que é o mais barato, mas eu não fujo muito dessas linhas, DPX, Benizone ou Pisoclean, tá? São todos muito próximos. Pode ter uma variação de cor, porque depende do talco que cada fabricante usa, mas eles são todos muito bons. Então, vamos lá. Daí, esses aqui são os pós para fazer o polimento, mas o que eu finalizo? Então, existe para porcelanato o gloss, né? Existe agora essa linha que está aqui, ó, desse lado, ó, da Benizone, que tem o Restaura Neva, Restaura Lustro, né? E esse Restaura Arranhões. Eu já testei o Restaura Arranhões e eu não tive sucesso, tá? Com os riscos que tinha na minha cliente. Então, a Benizone fez alguns testes, muitas pessoas viram e diz que no material que eles fizeram o teste deu certo, saiu o arranhão. Ainda vou fazer alguns outros tipos de testes para dar uma palavra final sobre ele, mas eu ainda tenho que testar, não posso pecar com produto, né? Eu não vou pecar com produto, porque talvez eu não soube usar ele direito. A temperatura, que era 90 graus, eu atingi, porque se você colocasse um ovo, fritava o ovo com o produto, né? Então, quer dizer, eu não tenho ainda uma definição sobre esse produto Restaura Arranhões. O Restaura Lustro é fantástico, é muito bonito, sabe? E ele é um produto bem rápido para se dar brilho. Então, eu já testei num cliente manchas de queimado de ácido, que embora o próprio fabricante diga que tem que se polir, mas eu tirei manchas de água, umas manchas bem feias de um porcelanato preto, e ele ficou muito bonito. Não foi uma coisa assim, foi um teste que eu fiz, nem voltei para perguntar se ele continua assim, ou se depois que lavou ele perdeu o brilho, mas na hora ele ficou fantástico. Eu me apaixonei na hora por esse Restaura Lustro, né? Esses seriam os produtos finalizadores. O Restaura Névoa eu ainda não tive a oportunidade de usar, então não poderia falar para vocês, dar uma opinião deles. Então, Restaura Arranhões ainda vai ir para teste, né? Nós vamos fazer mais testes com eles. No primeiro teste a gente não obteve resultado positivo. Restaura Lustro muito bom, indico ele, né? Teríamos que pôr à prova ele num cliente, deixar no cliente para o cliente depois ligar, se ele pedir a garantia, né? Porque de teste ninguém pede garantia, mas a gente tinha que testar ele ali. Então, esses seriam os finalizadores. Tem o Super Gloss da Pisoclean, mas o que acontece? Eu recomendo sempre as pessoas usarem o Super Gloss quando ele é gloss. Quando ele é só polido, ele costuma deixar um efeito do gloss. E a maioria das pessoas acha que o efeito do gloss é defeito, e não é defeito. É a característica do material, que ele tenha como se fosse umas nuvens, como ele tenha como se fosse um engordurado no piso. E esse é o efeito do gloss com relação ao reflexo de luz. Então, a gente tentou já algumas vezes, às vezes depende de onde que faz o teste, quando tem muita luminosidade, ele deixa muito bonito. Só que o problema é que nós temos nuances de mudanças de luz no dia todo de uma casa. Eu até lembro de uma história que um pessoal foi e restaurou um piso de uma mulher, um porcelanato também, porque o porcelanato é o que dá menos lucro e mais problemas, né? Digamos assim, que é o que você tem que cobrar mais barato pelo custo do material, porém ele dá muito mais trabalho e às vezes ele não dá tanta chance de você recuperar e deixar ele tão bonito
como você faz com mármore ou com granito, né? Então, eu lembro que nessa casa, todos os dias, 10 horas da manhã, a mulher ligava para a empresa, e juro por Deus que não é a minha empresa, se fosse eu diria para vocês que era. Eu não estaria contando essa história também com tanta desenvoltura, né? Que eu ia lembrar de algo negativo. E diz que todas as horas, 10 horas da manhã, essa mulher ligava na empresa deles, desesperada que estavam as manchas ali. Daí ela falava assim, mas é só 10 horas. Só 10 horas. Daí o cara que era dono da empresa, então a senhora começa a acordar 10h30, e daí a senhora não sofre mais. Eu acho que ele não falou isso para ela, mas era uma dica, né? Então, 10 horas tinham a luminosidade que incomodava aquela mulher. Então, por isso que eu falo, super gloss é para reparo de gloss. Muitas pessoas passam em porcelanatos, mas o cliente tem que testar, tem que mostrar para o cliente antes de aplicar em tudo, porque depois ele é bem chatinho, você tem que polir tudo de volta para tirar o efeito dele. Então, sempre recomendo, né, que vocês perguntem para o cliente. A mesma coisa eu falo do Eureka, né? Tem o Eureka e tem o Voilá da Pisoclean. Uma época, daí tem o Eureka Granitos e tem o Eureka Porcelanato, tá? Mas, né, um amigo meu disse que o Eureka, tanto o Eureka Granito como o Eureka Porcelanato era o mesmo produto, eles são bem parecidos mesmo. Como ele me falou, eu acreditei. Se eu não tiver, eu já testei e não uso muito também, não é um produto que eu uso, mas eu uso normalmente em granito. Como o granito é ação química, eu não me importo muito se é verdade ou não. Então, se eu tenho o Eureka Gel, eu uso, né? É um finalizador também para granitos, né? E também pode ser usado em porcelanatos. Mas é a mesma coisa, tá? Ele também dá esse efeito, depende da luminosidade. Então, sempre recomendo, façam testes. Ele fica muito parecido com o gloss. Também dá um efeito. Eu trabalhei muito tempo com assistência técnica, né, de supergloss. Então eu fiquei tipo meio traumatizada assim daquelas nuvens, né? E tem pessoas que realmente não gostam. Às vezes eu vou na casa de um cliente, eu olho aquelas nuvens saltando para cima de mim e eu pergunto: "Você está feliz com o teu piso?" Ele: "Nossa, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida." E eu lembro de clientes que nem estavam tão feio assim, e a pessoa estava realmente desesperada, com vontade de pegar uma marreta e tirar todo o piso. Então, isso é questão de ponto de vista. Então, são produtos assim que eu evito. Normalmente, quando eu passo um orçamento para o cliente com relação a porcelanato, eu posso até colocar que eu vou colocar o gloss, o Eureka, mas eu faço uma observação embaixo e coloco assim, podendo ser substituído por impermeabilizante ou selador da Pisoclean, que é para porcelanato, ou o Palo, que é da Benizone. Isso tanto faz a marca, cada um tem a sua loja para comprar, os dois funcionam da mesma forma. Então, eu sempre coloco assim, porque eu faço o teste, se eu vi que não ficou legal, eu já faço o polimento de novo naquela área e passo só impermeabilizante. Eu prefiro não arriscar. Eu prefiro entregar só polido mesmo e passar do selador. Mas às vezes você passa, dá sorte, fica bonito. Tá? Então são produtos que eu não vou falar muito, muito, muito. Agora, nós tínhamos também uma dificuldade, nós tínhamos o Eclipse, né, para granito, né, para dar acabamento de granito, que é muito, muito bom, um produto bem legal. Só que daí a Benizone fez a parceria com a Cover e Cleaver e trouxe o K1. E o K1, deixa eu ver onde é que ele está aqui, para não quero nem falar. KG, desculpa, KG. Esse produto aqui, ó. Esse produto aqui é um produto, não estou fazendo propaganda, tá? Porque eu estou falando todos os produtos, mas eu quero que vocês usem o que é melhor, que dá mais resultado. Esse KG aqui da Benizone é um espetáculo, sabe? É um produto espetáculo de produto. Então ele deixa os granitos muito bonitos. Ele tem um potinho pequenininho que vem junto com ele, que você mistura, mas eu fiz o teste com o potinho pequenininho, eu fiz o teste com o pó de polimento mesmo e deu certo, tá? Então você acaba pagando muito caro nesse potinho que tá aqui, ó. Bem aqui do ladinho, ó. Eu vou pegar para vocês. Só um pouquinho. Esse potinho aqui, ó. Então ele vem nesse potinho
Acho que é 500 gramas. 500 gramas esse potinho. Só que 500 gramas é bastante caro. Se eu não me engano, é cento e poucos reais. 100 gramas dele. E eu testei com pó de polimento, Pack Granite, deu certo. Eu testei com os outros pós da Belizone também, deu o mesmo resultado. Então, quando eu quero, porque isso aqui é bastante caro. Esse KG, ele é caro e ele, se eu não me engano, ele é quase 200 reais, 200 e poucos reais, uma embalagem dessa daqui. Mas vale a pena. Vale a pena porque você entrega um negócio bem bacana para o teu cliente. Eu não sei o que eles colocaram, ele diz que ele é um cristalizante, né, de brilho e cor para granito. Fantástico. Super indica esse produto. A Belizone não precisa me pagar nada, só o benefício deles terem importado esse produto aqui, eu já estou feliz com eles. Porque a gente sofria muito. Até chegar esse produto no mercado, a gente sofreu muito com granito. Sofreu muito fazendo polimento e às vezes nem sempre ele funcionava tão bem. Funciona às vezes, mas nem sempre. E esse KG veio assim para, nossa, para deixar nós muito alegres e acabar, encerrar o trabalho muito mais rápido, né? Mas tem todos esses esqueminhas. Esse daqui ele dá para respeitar a regra, porque ele só vai usar para granito mesmo. Então, esse daqui é o único produto que eu falo para vocês que dá para usar exatamente como está no rótulo, tá? Ele, usando ele dessa forma, eu não criei ainda uma outra forma para usar ele, que não seja essa que está no rótulo, tá? Esse é um dos únicos, e também porque ele é para um único material, né? O único material que ele não vai ficar tão bom é aqueles naturalmente cheio de veios, né? Os granitos que são cheios de veio, ele não fica bem quase de jeito nenhum, né? Então, esse seria um dos produtos. Tem também, que é o melhor, né? Esse é o top. É um produto que você, quando você vai fazer um granito, você já considera o valor dele, tá? Mas o produto é muito bom, vai te reduzir aí, vamos colocar ali 30%, eu não tô querendo exagerar, mas um 30% do teu tempo ele vai comer aí se você usar esse KG, se você estiver fazendo um polimento de granito, tá? Fantástico. Existia também, qual que era o outro produto para granito? Ah, existia, deixa eu ver se eu tenho uma embalagem dele aqui atrás, é o Gloss. Lá, ó, tá aqui, ó. Tá bem aqui, opa, é que a câmera é invertida, tá aqui. Aqui, ó. Aqui atrás, ó. Aqui, Gloss da Belizone. Esse gloss também é muito legal, esse produto. Ele é tipo tanto o Eureka Gel e o Voilá, o Eureka da Belizone e o Voilá da Pisoclean são um gel transparente, incolor. E esse gloss, ele é um produto que é um creme branco. Então, nós fizemos uma bancada de cliente com esse gloss e ele simplesmente ele ficou fantástico, sabe? Então, eu acho que a gente acertou bem a pedra, ela bem para aquele tipo de granito, era bem para aquilo ali, porque naquela vez eu me apaixonei muito por ele, sabe? Claro que agora eu tenho meu segundo amor, que é o KG, né? Mas ainda eu uso o KG, ainda eu dou uma finalizada ainda, ou com o Eureka, Voilá, ou com o Gloss ainda, dependendo do material, né? Se eu quiser dar mais um brilhinho extra nele, um upzinho, eu pego e uso um desses produtos para finalizar ele, né? Então, seriam basicamente produtos que transformam, né? Que fecham a porosidade, que dão um brilho, que eles têm alguma coisa ali, uma liga neles, que deixa esse produto, o nosso trabalho muito mais bonito, né? Então, se eu fosse falar aqui para vocês de todos os produtos que existem, eu não ia parar mais de falar para vocês. Tem o One da Belizone, nem sei se eles estão importando esse produto. Tem um monte de produto. Só que eu falo somente e exclusivamente dos produtos que funcionam. Eu não estou aqui para confundir, né? Eu não estou aqui para confundir as pessoas. Então, quando eu vou falar de um produto para vocês, vocês podem ter certeza que é o que eu uso, que eu estou falando exatamente como eu uso, o que eu uso, quais que são os produtos que dão resultado, quais os produtos que são bacanas de usar, quais que são os mais fáceis, qual que dá mais resultado, qual que vai deixar o teu cliente muito mais feliz. Então, quando eu venho e falo essas coisas para vocês, é porque eu estou falando de algo que realmente funciona, que realmente é bacana e que realmente vocês devem comprar, devem usar. Claro,
Se aparece produto novo, como essa linha da Benizone, eu vou comprar para testar. Mas daqui a um tempo, eu só vou falar para vocês o que funciona. Eu vou chegar, talvez, aqui daqui 3, 4 meses, eu vou chegar e vou fazer um vídeo parecido com esse, vou falar só de porcelanato, e se, por acaso, esses produtos não aparecerem, eu não vou difamar a marca, porque tem coisas que funcionam. Várias pessoas viram o Restaura Arranhões resolvendo o problema de arranhão. Só que a gente precisa saber se é de todos os porcelanatos. Então, eu testei um, não funcionou, né? Então, eu vou pegar outro porcelanato, vou pegar outro tipo de risco, nós vamos testar. E se ele funcionar, com certeza, com o maior prazer do mundo, eu vou vir e falar super bem dele, assim como eu falei do KG. Então, eu não estou aqui de maneira nenhuma para falar de empresa A, empresa B, nós não temos patrocínio nenhum. O meu único comprometimento que eu tenho é com as pessoas que veem esse vídeo, que escutam esse vídeo, que nos acompanham nas redes sociais. E eu queria fazer esse pedido para vocês. Quando vocês tiverem alguma pergunta, é só pegar e deixar embaixo de um dos nossos vídeos. E nas nossas próximas lives eu vou vir e vou responder para vocês. Então, chegou a ter uma dúvida? Coloca nas nossas perguntas, participa da nossa comunidade, que é www.restauradorvip.com/comunidade. Lá, se você entrar na nossa comunidade, você ganha inteiramente grátis um e-book que eu falo tudo sobre remoção de manchas. Como que vocês vão conseguir remover vários tipos de manchas, se não todas, a maioria das manchas que são removidas tem lá nesse e-book. Então, nós temos o nosso canal no Facebook, que você está nos vendo agora. Nós temos também o nosso canal no Instagram e o nosso canal no YouTube. Então, eu peço para vocês, ajudem o nosso canal, né? Deem o seu like no vídeo se gostaram, né? E semana que vem nós vamos ter um outro tema, ainda por enquanto o tema ainda a gente não sabe. Vamos ver lá qual que são as principais perguntas, qual que é o tema do dia. O que acontece aqui no nosso trabalho é que às vezes a gente tem maré, né? Tem maré que aparece muito porcelanato, tem maré que a gente só faz granito. Ano passado a gente teve uma febre de granitos, por isso que eu conheci o KG, né? Até foi um produto que me salvou ano passado, nessa maré. Ah, eu já coloco aí, Edilson, o link. Então, a gente colocou a gente vai aprendendo, né? Quando a gente pega muita coisa, a gente compra todos os produtos que tem para aquilo e sai testando e vendo o que funciona melhor. Então, semana que vem a gente tá de volta, eu vou colocar o link aqui, né? Para vocês, para quem quiser, né? Restauradorvip.com.br deixa eu colocar aqui, /comunidade. Se não tiver na /comunidade, no restaurador VIP, ele tem a parte que só vai falar, que fala assim, curso, né? Nossos cursos, saiba mais, alguma coisa assim que tem no site. Você entra no site restauradorvip.com.br, mas eu acredito que ainda a gente andou formulando o nosso site ali, andou mudando algumas coisas, mas eu ainda acredito que quando /comunidade ainda esteja lá. Mas no restaurador VIP você vai saber como se inscrever. Então, espero realmente que vocês tenham gostado muito dessa nossa live de hoje e até a nossa próxima live.